Cuidado com o que você fala, porque pode ser bênção, mas também pode ser maldição. A nossa língua, ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Amém? Se inscreva neste canal, curta, comenta, compartilha, ative o sininho das notificações na opção todas e sejam bem-vindos ao Nada Mais, onde nada mais importa que a presença do nosso Deus. A nossa boca, a nossa língua tem o poder de abençoar vidas e tem o poder de também amaldiçoar pessoas. E essas pessoas podem ser o esposo, a esposa, o pai, a mãe, o sogro, a sogra e principalmente os filhos. Quantos são os pais que falam para os filhos: você não vai chegar lá, você não é ninguém, se eu não cheguei, você não chegará. E o poder da língua, ele é traiçoeiro. Eu já ouvi há muito tempo atrás a história de um pai que amaldiçoou a filha. Isso mesmo que você escutou. Um pai que se dizia homem de Deus, pregador do evangelho, amaldiçoou a própria filha. Primeiro a esposa desse homem morreu. E ele, ao invés de mudar a sua linha de pensamento, não, só piorou. E depois o que aconteceu? A sua filha começou a ter os mesmos sintomas de uma doença que a esposa teve. Sabe o que o abençoado do pai disse? Você vai ver. Eu vou no seu enterro, vou enterrar você e vou rir da sua cara. Vê se isso é palavra de um pai para uma filha. Ao invés dele quebrar a maldição, não, ele só amplificou a maldição na vida da filha. E no dia que a filha veio a óbito, sabe o que este pai fez? Foi até o caixão da filha e disse: eu te avisei que eu ia te enterrar. Isto é a atitude de um cara que se diz servo de Deus, que diz que pregava no altar de uma igreja, de um homem que se diz servo do Senhor, se diz pastor de ovelhas. Nunca foi. Tá mais para ser líder de um ministério onde Deus não opera na vida dele, mas sim o maligno, o adversário. Só para que vocês entendam e para ampliar ainda mais o perigo que nós temos chamado língua, um pastor que eu conheço há vários anos, ele faz parte de um ministério onde eu moro, no bairro onde eu moro. E o líder dele abriu uma igreja em um galpão muito grande, correto? Em frente, assim na distância de 30 metros no máximo, existe um outro grande ministério e os irmãos da igreja deste pastor conhecido meu estavam parando o carro em frente ao outro ministério. Sabe o que o pastor desse ministério um pouco menor disse? Cuidado, hein, irmãos. Isso para o diácono da igreja. Cuidado, hein? Não fica deixando o carro parado lá na porta, não, porque vai que ele aparece com o pneu furado, aparece arranhado. Aí aquilo, eu fiquei pensando, falei, como é que é? Aí o diácono falou com ele assim: ô pastor, deixa eu te falar uma coisa, meu querido. A gente tá jogando no mesmo time, né? Não precisa ser tão ignorante assim, não. Ele, não, irmão, imagina. Mas vai que acontece uma desgraça com o carro de um dos irmãos aqui do ministério onde você faz parte. Olha a mentalidade e percebam o mal que saiu da boca deste que se diz pseudo pastor. Sabe o que eles estão fazendo? Eles compraram um lote em frente ao mesmo ministério e ampliaram. Só para que vocês entendam. Deus abençoou? Abençoou. Beleza. Mas antes, ficar pedindo para tirar o carro de uma forma assim, ai, ou tira o carro ou ele vai ser arranhado. Isto é palavra de um homem que se diz servo do Senhor. Para mim tá mais para servo de Satanás.
Sério. E você, meu querido e minha querida, está entendendo esta palavra do dia de hoje? Então peço a você que curta, comenta, compartilha com pelo menos 10 pessoas e, claro, não se esqueça de ativar o sininho das notificações na opção todas. Porque se você fizer isto, o YouTube irá notificar você todas as vezes que um vídeo for ao ar aqui no canal. Salomão, o homem de Deus, o rei sábio, escreveu em Provérbios 18:21 justamente aquilo que estamos falando desde o início do vídeo. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Salomão está dizendo a seguinte coisa: se você usa a sua língua para o bem, você vai colher o bem. Se você usa a sua língua para o mal, você colherá o mal. Ouviram? Vou repetir. Se tu abre a sua boca para agradecer a Deus, para abençoar pessoas, se você usa a sua boca para ser bênção na vida de alguém, você colherá bênçãos. Se você abre a sua boca para profetizar coisas ruins contra outras pessoas, se você profetiza coisa ruim contra você mesmo, você vai colher tudo aquilo que não presta. Pega essa visão. Anda com uma pessoa que reclama, uma pessoa que murmura, uma pessoa que faz fofoca, uma pessoa que não sabe fazer outra coisa a não ser tudo isso que eu disse. E pega uma outra pessoa que é o oposto. Você vai entender uma coisa. Se você anda com murmurador, você começa a ser murmurador. Se você anda com aquela pessoa que infelizmente gosta de disputar quem sofre mais dores, você será igualzinho. Agora, anda com uma pessoa que mesmo enfrentando dores, dificuldades, ela ou ele é grato a Deus. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser também grato e grata ao Senhor. Eu conheço pessoas do meu meio pessoal que são gratas a Deus e outras que são aquelas que ficam o tempo inteiro na disputa da desgraça da sua vida. E quando eu digo desgraça, é desgraça mesmo. Ah, eu tenho bucite, não sei o que, papapá, já fui ao médico, o médico não resolve, irarará e lalala. A pessoa nasceu no berço evangélico e não tem a capacidade de profetizar sobre sua própria vida a cura. O que faz? Fica chorando nos quatro cantos. Queridos, eu não nasci em berço evangélico, nasci em berço católico. Eu vi muita coisa na minha vida. Quando me converti em 2007, de lá pra cá, murmurei? Sim. Reclamei? Sim. Só que nos últimos, vamos colocar aí, 15 anos, talvez um pouco menos, 10, eu parei de reclamar, parei de murmurar e comecei a agradecer a Deus, mesmo que seja pelo arroz e feijão que tenho em casa. Eu comecei a agradecer a Deus. E sabe o que aconteceu? Deus tem multiplicado tudo que eu tenho na minha casa. E tudo isso porque eu parei de reclamar, parei de murmurar e comecei a agradecer a Deus. E o principal, até aqueles que me acusam, que falam mal de mim, sabe o que eu faço? Não abro a boca para falar nada, simplesmente só decreto: Deus abençoe a vida deles e a justiça do Senhor, se vier sobre a vida deles, é da sua parte, Deus, não da minha. Ouça o que o salmista pede ao Senhor e eu gostaria que você fizesse a mesma coisa quando vier aquele tipo de pensamento imbecil idiota. Põe guarda a minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141, verso 3. Eu gostaria de lançar um desafio para você. Será que você vai deixar de
reclamar e amaldiçoar a vida das pessoas, ou até a sua própria vida, e vai mudar a sua mente, o seu mindset? Convido você para fazer isso e também se inscreva neste canal, curta, comenta, compartilha, ativa o sino das notificações na opção todas. O desafio está lançado. Será que você, a partir de hoje, vai cerrar os seus lábios para a reclamação, para a murmuração e vai abrir a sua boca para glorificar ao Senhor? Desafio lançado, meu irmão e minha irmã. O apóstolo Paulo, que outrora se chamava Saulo, perseguidor da igreja, da primeira igreja, também conhecida como primitiva, escreveu para a igreja de Éfeso a seguinte coisa: não saia da sua boca ou da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E sim, transmita graça aos que a ouvem. Efésios 4:29. Uma coisa que todo pai, mãe, avô, avó, tio, tia pode fazer por sua família é a seguinte coisa: orar. Principalmente para as novas gerações. Por que eu falo isso? Antigamente, quando eu era mais novo, não existia a palavra bullying, mas tudo era resolvido ali naquele mesmo dia. Hoje em dia está vindo uma geração de homens fracos, mulheres fracas. Mulheres que estão trabalhando mais que os homens e acham que são empoderadas. Homens que estão largando o seu lar porque sua esposa resolveu fazer a seguinte coisa: resolveu seguir a blogueirinha lá do Instagram que começou a minar o relacionamento de vocês. Só para que os irmãos entendam e daqui a pouco nós vamos orar. Eu ouvi ano passado, se eu não estou enganado, foi isso mesmo, ano passado, uma jovem muito bonita falando assim: terminei meu relacionamento, meu namoro de 5 anos porque estava seguindo uma blogueira e meu namorado, ele era uma bênção para minha vida. O motivo? Esta moça começou a escutar esta blogueira e esta blogueira, todos os vídeos, segundo o que ela mesma disse, falava a seguinte coisa: você merece mais. Se o seu marido não te dá isso, larga ele. Se o seu namorado não te dá aquilo, larga ele. E ela começou a colocar aquilo na cabeça dela. E ela começou a elevar o nível da sua régua mental. Sabe o que aconteceu? O namoro acabou. Passou um tempo, este rapaz encontrou uma outra moça, começou a namorar com ela. E esta, por sinal, viu a coisa errada que ela fez. Ela se arrependeu, só que o arrependimento veio tarde demais. Tudo porque as pessoas hoje preferem escutar quem não tem experiência de vida, quem não sabe de nada, só porque tem milhares e milhares de seguidores em uma rede social. Queridos amados irmãos e irmãs, não vá por esta vereda, não vá por esse caminho. Não quer dizer que a pessoa tem vários seguidores, que aquilo que ela fala, ela põe em prática na sua vida. Ela não põe. E se ela colocar, sabe o que vai acontecer? Ela vai ficar sem um relacionamento, sem um casamento. Pare e coloque a mão na consciência. Nem todo blogueiro de internet você segue. Nem toda história que você escuta na internet ela é verdadeira. Se ela for realmente verdadeira, ela vai mostrar frutos. Amém? E se esta história não mostrar frutos, abandona hoje mesmo. E que é um outro recurso que também está acabando com as famílias: apostas digitais. O famoso tigrinho. Isso tem acabado com famílias, principalmente no Brasil. Tem lugares que não tem o que nós temos hoje aqui no Brasil, que são jogos eletrônicos. Tipo, Estados Unidos tentaram colocar isso lá, foi proibido, porque lá já tem os cassinos onde a pessoa pode ir e apostar. Tentaram fazer a mesma coisa na terrinha, em Portugal. Não
deu certo. E não vai dar certo, meu querido. Sabe por quê? Porque este tipo de situação, tigrinho, aposta, isso acaba com famílias. E se você entendeu este recado de Deus para sua vida, curta, comenta, compartilha, envia para 10 pessoas. O que eu estou falando aqui, se você procurar hoje na internet, você vai ver que só no Brasil, em 2025, mais de 20 bilhões de reais foram gastos de famílias de classe média, alta, média, pobre, tentando quebrar a casa de apostas. Só que existe um ditado que ele é real: a casa nunca quebra. Quebra é você, meu querido, é você, minha querida, que gasta o seu dinheiro em apostas. Você pode falar comigo assim: o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Tudo bem, mas pare e pensa. O dinheiro que você gasta com isso, se você investir no seu futuro em estudos ou no futuro dos seus filhos, eu garanto que vai ser muito mais compensador do que tentar ali de qualquer forma ganhar um dinheiro fácil. Que não é fácil, você está alimentando a dopamina do seu cérebro. O intuito de quê? Você vai conseguir alguma coisa? Não. Então preste atenção no que eu estou falando. Esse recado de Deus serve também para você. A palavra também se encaixa sobre isso. Porque a pessoa vai lá, entre aspas, diz que ganha com o tigrinho. Primeira coisa que faz: combo de churrasco, combo de bebida. E a conta? E o cartão? Fica como? Não fica, né? Então preste atenção no que eu estou falando desde o início desse vídeo. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Cerre a sua boca para a reclamação e permita que Deus trabalhe a seu favor. Amados irmãos e irmãs, vamos orar a Deus, vamos pedir que Ele derrame a Shekinah sobre nossas vidas e que todo espírito de reclamação, murmuração e qualquer outra coisa que foi projetado contra a nossa vida venha cair por terra no dia de hoje. Feche os seus olhos, você que pode. Levante a mão da força, que é a mão que você escreve, e oremos. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor dos Exércitos, pedimos primeiramente, Pai, perdão por cada momento em que acreditamos que seríamos capazes de vencer a luta sem o Senhor estar conosco. Perdão, Pai, por sermos pessoas que botamos a força do nosso braço para ser aquela que seria a locomotiva da nossa alma. Pecamos, erramos. Locomotiva da nossa vida é a tua presença em nós. Locomotiva da nossa alma é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Perdão, Pai, porque erramos. Perdão, porque pecamos contra ti. E perdão, Pai, porque acreditamos que estávamos fazendo segundo a nossa vontade e acreditávamos que o Senhor estivesse longe e o Senhor iria aplaudir-nos porque nós estaríamos vencendo sem a tua presença. Malditos somos nós, Pai, que acreditamos que sem a tua presença nós vamos vencer alguma vez na nossa vida. Nós não vamos vencer. Nós não iremos vencer se o Senhor não estiver nesse negócio. E por isso, Pai, te pedimos perdão por cada vez que desejamos o mal para alguém, cada vez que saiu de nossa boca palavras torpes, cada vez que saiu palavras de maldição, cada vez, Pai, que saiu aquilo que não era para sair. Perdão, Pai, e te pedimos, sê conosco em nome do Senhor dos Exércitos. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus. E perdão, Pai, por todas as vezes que pecamos contra ti, nossos filhos, pessoas do nosso local de trabalho, onde quer, Pai, que nós estejamos. Se nós pecamos contra alguém, pecamos também contra ti. Por isso, te pedimos perdão. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Se você foi muito abençoado com esta palavra, peço a ti que se inscreva no canal, curta,
comenta, compartilha, ative o sininho das notificações na opção todas. Amém? Envie para 10 pessoas que você sabe que estas 10 em todo momento murmuram. Fale com ela, ouça este momento de oração e deixe Deus trabalhar na sua vida. Amém? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no Nada Mais.